Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um vídeo do Best Investment. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre taxa de juros. O que é o juros, né? Qual a importância dos juros, né? Ele é fundamental no processo de intermediação financeira pelo fato dele estimular as pessoas que têm dinheiro em mãos, né? Dinheiro sobrando, de certa forma, estimular essas pessoas a deixar de consumir no presente para consumir mais no futuro. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uns 45 mil reais, quero comprar um carro, só que eu não preciso desse carro. Sei lá, por exemplo, eu tenho um outro carro mais básico, ou trabalho perto de casa, consigo ir a pé, sei lá. Por vários motivos, digamos que eu não preciso desse carro, mas eu quero ter ele. Se não existir uma taxa de juros para emprestar o meu dinheiro e no futuro ter mais dinheiro, não faz sentido eu esperar esse 1 ano, 2, 3, 4, 5 para comprar esse carro. Eu compro agora no presente se não for receber nada por isso, né? Então, acho que isso é bem básico, né? Faz sentido, não tem muito o que entrar em detalhes. Agora, a questão aqui é a seguinte: a taxa de juros básica no Brasil, chamada Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic, na verdade, vai ser o seguinte. Nós vamos ter aqui a figura do Banco Central e a figura dos bancos. Até coloquei aqui a figura dos clientes dos bancos. Mas enfim, supondo que um banco X queira fazer uma operação compromissada aqui com o Banco Central. Por exemplo, o Banco X vai lá, vende para o Banco Central um título público com compromisso de comprar de volta amanhã, por exemplo. Isso é uma operação compromissada. O banco vendeu e no contrato está o compromisso dele comprar de volta, por exemplo, no dia seguinte. E aí a taxa média dessas operações aqui do dia vai dar a taxa Selic do dia. A média das operações vai dar a taxa Selic over. E aqui entre os bancos tem uma taxa CDI, que é a negociação entre eles aqui, ou também chamada de DI. Aí você pergunta, como que a gente chega, de onde que surge essa taxa, né? Como que o Banco Central define essa taxa? E aí a gente vai para outro slide, que é o seguinte: o Banco Central tem um órgão chamado Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Então, eu até peguei aqui uma explicação formal aqui do site do Banco Central, tá aqui embaixo, para quem quiser. É muito bacana entrar no site do Banco Central e olhar, tem muita informação lá. Para quem nunca entrou, entra lá que vale a pena, tem muita coisa. Então, o Comitê de Política Monetária Copom é o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores. Pelo presidente do Banco Central e diretores do Banco Central, que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, Selic. As reuniões normalmente ocorrem 2 dias seguidos e o calendário de reuniões de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior. A reunião do Copom é um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão. Os membros do Copom assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central, que tratam da evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial, das condições de liquidez e do comportamento dos mercados. Assim, o comitê utiliza um amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para a discussão de decisão entre os membros. A decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são divulgados. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação, medida pela IPCA, situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A decisão do Copom é divulgada no mesmo dia da decisão por meio de comunicado na internet. As atas de reunião do Copom são publicadas no prazo de até 6 dias úteis após a data de realização das reuniões. Aí ele fala que normalmente a reunião ocorre de terça e quinta-feira. Pois bem, uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações em mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião. O que significa isso? Significa que o Copom define uma meta, né? Uma meta da taxa Selic, e o Banco Central vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto ali entre os bancos, comprando e vendendo títulos públicos federais com os bancos para manter essa taxa de juros próxima ao valor definido na reunião, que é o valor que foi definido com base em todos os cenários macroeconômicos, com todo o estudo, para tentar manter um equilíbrio.
A taxa de juros Selic é referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registrados diariamente no Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic. Ou seja, tem a taxa Selic e tem o Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que também chama Selic, né? Então, por exemplo, se eu compro um título público federal, vai estar lá o seu título custodiado nesse Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Para que a política monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente, o Banco Central precisa se comunicar de forma clara e transparente. Além do comunicado e da ata de reunião, o Banco Central publica a cada trimestre o relatório da inflação, que analisa a evolução recente e as perspectivas da economia, com ênfase nas perspectivas para a inflação. Por tudo que eu li aqui e falei, você pode ver que a decisão do Copom tem que ser uma decisão técnica. E por isso que muita gente fala que o Banco Central tem que ser autônomo, não pode ter intervenção política. Por quê? Porque tendo decisões apenas técnicas, sem nenhuma intervenção política, né, sem presidente pondo a mão nisso ou naquilo, a gente consegue fazer com que realmente funcione bem esse controle da inflação. E por que daí você pode estar se perguntando, né? Por que a alteração da taxa Selic vai mexer na inflação? Porque é o seguinte, você aumentando a taxa Selic, né? Você aumenta também o custo que o banco tem aqui de pegar dinheiro das pessoas. Então, por exemplo, se você tem um CDB que paga 100% da Selic, por exemplo, então, digamos que você vai fazer isso hoje e vai lá, vai ganhar 3,75% ao ano. Se a taxa Selic for para 10, o seu CDB, que é 100% da Selic, vai ser 10 por ano, 10% ao ano. Então, fica mais caro para o banco e também fica mais caro para a empresa, porque se ficou mais caro para os bancos, se ficou mais caro para o banco pegar dinheiro emprestado, ele também vai cobrar mais caro para emprestar dinheiro para outras empresas. Ou seja, é um ciclo que no final das contas diminui daí a atividade econômica. Aí, quando você abaixa a taxa Selic, você aumenta a atividade econômica, que é o inverso. E aí tem que ter um equilíbrio, porque se você fizer muito para um lado ou muito para o outro, você vai ter muita inflação ou vai ter muito desemprego. Então, por isso que eu disse, tem que ser uma decisão apenas técnica. Não pode ter intervenções políticas para isso funcionar da melhor maneira possível. Bom, esse vídeo aqui termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário o que vocês acharam. E comenta no comentário aí. Coloca aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. E até a próxima.